continuidade da nossa série Kit de Maquiagens para Iniciante mais dicas. Hoje a gente vai falar de base, tá? Base é um item que você precisa ter. Tem gente que prefere só usar BB Cream, então eu acho assim, abençoada você, porque você não deve ter nenhum problema de pele, você realmente só quer dar aquela pouquinho de cobertura, pouquinho de proteção solar, enfim. Mas pra você ir numa festa, pra você ir num evento, você não vai usar BB Cream, você vai usar uma base, né? Mesmo que você contrate um profissional para te maquiar, ele vai usar uma base e uma base de boa qualidade. Então eu acho que pelo menos assim, uma base você pode ter. As bases duram bastante, assim, por mais que tenha essa questão da data de validade, as bases duram muito. Mesmo que você não queira investir numa base cara, a gente hoje em dia tem ótimas opções no mercado nacional de bases bem acessíveis e que entregam um resultado bacana para quem não está disposto ou quem não pode investir numa base mais cara, tá? Então, o segundo produto que você precisa ter na sua necessaire é a base. Que tipos de base a gente tem? Tem a base líquida, base em pó, tem base meio creme, base em mousse, base em bastão. Tá? Eu não tenho todas essas bases para mostrar aqui para vocês, mas eu tenho base líquida, base tipo creme e base em pó, tá bom? As bases líquidas são essas tradicionais que a gente vê por aí, várias coberturas diferentes. Essa da NYX é uma cobertura leve, podendo chegar quase a média, vamos botar assim. Ela é uma base para pele oleosa. Essa base da Ruby Rose, que já é um acabamento de médio para pesado. E essa aqui da Tracta também é a média cobertura, que também vai de média para alta cobertura, tá? As bases líquidas. Você tem base líquida bem fluida, um acabamento mais luminoso, que seria o ideal para peles maduras e peles secas. Você tem bases de alta cobertura, que são mais fluidas e você consegue, e a pessoa que tem a pele seca e mais madura consegue usar, tá? Esse tipo de base, por exemplo, que é uma base mais grossa, de média para alta cobertura e efeito mate, geralmente não fica bem para quem tem pele muito seca e para pele madura. Então é realmente para quem tem pele oleosa, para quem tem a pele um pouco mais jovem, porque ela tende a acumular nas linhas de expressão, acumular aqui nas linhas debaixo dos olhos. Então, com o passar das horas, o aspecto fica feio. Na hora que você passa, tudo ótimo, maravilhoso, selou com pó. Esse tipo de base, então, tem que selar com pó. Principalmente em lugar muito quente, muito úmido, umidade, né? Suor é a pior inimiga da maquiagem. Então, ela tende a acumular. Então, a gente tem que se preocupar com isso na hora de escolher a nossa base, tá? Qual tipo de pele, madura, muitas linhas de expressão ou não, fica ligada nisso quando você for comprar. Esse tipo de base aqui, que é essa creme muito, muito grossa, um acabamento bem alto, ela assim, jamais para pele madura, porque não vai ficar bom de jeito nenhum, tá? Ela marca bem as linhas também com o passar das horas. Eu gosto muito dessa especificamente, apesar dela ser bem grossa no verão ser difícil de usar, ela dá um acabamento bem bonito, assim, quando eu consigo fazer a maquiagem, mas para gravar vídeo, ela é ótima, por exemplo, porque ela dá uma cobertura bonita e deixa uma pele bonita, tá? Mas tem que ter cuidado aqui na região abaixo dos olhos, por exemplo, eu passo muito pouco ou não passo, e aqui eu venho só com corretivo, depois selo com pó, porque aqui o passar das horas nas linhas aqui, linhas finas aqui embaixo do olho, ela tende a dar uma acumulada, tá bom? Aí você tem base em mousse, que é mais ou menos como essas de potinho, né? Que são geralmente essas de potinho, que algumas dizem que serve para pele mais madura, tem umas que servem para pele oleosa. Eu não gosto muito desse tipo de base, então eu não tenho aqui nenhuma para mostrar para vocês. Na verdade, esse pó da Shiseido é uma base em pó, assim como a Studio Fix, né? O pó da MAC. Ela também se declara uma base em pó, que é um produto com acabamento mais pesado. Então vamos supor, o meu tá até assim bem, já tá nos finalmente. Por exemplo, eu só não peguei o Studio Fix da MAC porque eu esqueci, agora eu não quero levantar. O Studio Fix, ela tem um acabamento alto. Se você passar com a esponjinha, ela vai te dar uma cobertura sim. Vai tapar tudo? Não, vai ser um acabamento leve, mas ela vai te dar um acabamento, ela vai aplicar cor. Então assim, não é como um pó fininho, translúcido, que só vai selar, mas não vai dar muita cor, não vai dar muita cobertura. Ela dá cobertura sim, e você tem que escolher a cor certa pra você sim, porque ela vai colocar a cor no seu rosto, tá? Então geralmente quem gosta de usar só um BB Cream, só um corretivo,
De repente, se tiver um estúdio fixo, quando quiser dar uma caprichada, passa um pouco mais de estúdio fixo com a esponja, que já dá um acabamento um pouco maior, tá? Essa seria uma outra opção. Eu uso a Studio Fix como pó mesmo, em cima de base, corretivo, só que eu uso com pincel. Então dá um acabamento um pouco mais leve, tá? E também depende tudo de quanto você pesa a mão, quanto de produto você pega, tá bem? Nessa série de kits de maquiagem eu vou fazer um vídeo só sobre pincel, tá? Mas só para fazer assim uma observação em relação às bases, por exemplo, o acabamento da base também é influenciado pelo tipo de aplicador que você usa na hora de colocar a base, tá? Se você vai usar uma esponja, se você vai usar um pincel, se você vai usar as mãos. Então, assim, cada forma que você aplica a base influencia no acabamento. Por exemplo, essa base aqui da Tracta, que ela é grossa, ela dá um acabamento assim médio para alto. Se você aplica, de repente, com uma esponjinha úmida, ou você coloca pouquinho produto num pincel, espalha e esfuma bem a base, ela vai ficar com o acabamento mais leve. Então, assim, tudo depende de quanto você pesa a mão no produto e do instrumento que você usa para aplicar a base, tá? Influencia bastante no acabamento. Mas depois, mais pra frente, a gente vai falar dos pincéis e aí eu vou falar especificamente o que a gente pode aplicar base e quais os acabamentos que ficam mais pesados, mais grossos, mas só pra vocês entenderem mais ou menos, porque você quer já comprar uma base e comprar, você não quer passar com a mão, você vai comprar alguma coisa pra passar a base e aí você vai ficar nessa dúvida até chegar lá? Não. Então você já conversa com a vendedora se você quer comprar uma esponjinha ou se você vai comprar um pincel, tá? Para iniciante, eu pessoalmente indicaria um pincel kabuki, que eu acho que é mais fácil de trabalhar. A esponjinha você tem que ter boa vontade, tem que ter força no braço, ficar ali batendo bem, espalhando bem. Por mais que às vezes ela deixe um acabamento mais leve, mais natural, ela dá um pouquinho mais de trabalho e de repente por inexperiência mesmo, você vai acabar não espalhando muito bem. Eu acho que já com o pincel, ele já consegue dar um acabamento mais certeiro, assim, mesmo quem tem pouca experiência, consegue espalhar bem e deixar o acabamento da base, assim, bem bonito. Então, esse foi o vídeo da base. Eu acho que você deve investir numa base. Quando eu digo investir, é comprar uma base que o seu dinheiro possa comprar, que você queira gastar, tá? Pro seu tipo de pele, que seja ideal pro lugar que você mora, que você goste do acabamento também, porque às vezes você compra uma pro seu tipo de pele, mas você não acha legal na sua pele, enfim. Vá na loja se você puder, experimente base. Base a gente experimenta no rosto, tá? Então você vai na loja, conversa com a vendedora, explica suas necessidades, o que você quer camuflar, experimenta a base, vai passear, vai pra casa, ver como ela se comporta, ver se você gosta do resultado, para você tomar a melhor decisão, tá? Se for um lugar que você não pode experimentar, geralmente são bases mais baratas. Se você tiver a fim de investir e arriscar, vai lá, tenta em casa, vê tutoriais aí na internet, tenta usar. Qualquer pessoa consegue, sabe? Se você se dedicar um pouquinho e realmente quiser, né, aprender a automaquiagem, aprender a se arrumar sozinho em casa, você consegue sim. Yes, we can. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo que a gente vai falar de pó, tá bem? Ah, e não esquece, se não é inscrito no canal, se inscreve, me segue nas redes sociais, dá um like nesse vídeo e compartilha com suas amigas lá no grupo de WhatsApp, lá naquele grupo do Facebook. Eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e até lá!